Saudações a todos, eu sou a Érica e estamos trabalhando a disciplina Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Prezados acadêmicos, hoje em nossa segunda videoaula daremos continuidade aos estudos dos nossos conteúdos, especificamente em relação aos capítulos 2 e 3 do caderno didático, quando exploraremos conceitos comuns e muito importantes, necessários à compreensão de ideias que se fazem discretamente presente nos ambientes educacionais. Compreenderemos conceitualmente o que é ideologia, cultura, trabalho e alienação, e como esses mantêm entre si uma intrínseca relação de dependência, tornando-se, por sua vez, extremamente necessário que a escola seja interpretada e analisada sob a ótica das ideologias dominantes. Comecemos, então, pelo que denominamos como ideologia. O que é ideologia? O conceito de ideologia foi criado pelo francês Destutt-Detreis. Este filósofo o empregou pela primeira vez em seu livro Elementos de Ideologia, em 1801, para designar o estudo científico das ideias. Nas ciências sociais, filosofias e áreas afins, a ideologia é tida como um conjunto de ideias fundamentais que caracteriza o pensamento de uma pessoa, de uma coletividade e de uma época. Pessoal, é importante compreendermos que a ideologia basicamente se ocupa em refletir sobre a forma como a sociedade atua no seu conjunto, pretendendo com base nisso elaborar propostas para o que acredita ser uma sociedade ideal. Diversos autores, porém, utilizam o termo numa concepção mais crítica, considerando que ideologia pode ser um instrumento de dominação e persuasão que aliena a consciência humana. Assim como na figura apresentada, a ideologia seria uma ideia pela qual as pessoas levantam suas bandeiras. A ideologia detém três objetivos principais: manter a realidade existente por meio de ideologias conservadoras, voltar à realidade prévia através de ideologias que implicam uma mudança, mas em retrocesso, ou transformar a realidade de maneira progressiva ou revolucionária para as novas formas sociais. Estas são as ideologias revolucionárias ou reformistas. Com base nesta caracterização, vamos ver que as ideologias podem ser de diferentes tipos: políticas, culturais, econômicas, sociais, morais, institucionais ou religiosas. Vejam alguns exemplos de ideologia mais conhecido por nós hoje em dia. Exemplos de ideologia: liberalismo, nacionalismo, socialismo, comunismo, fascismo, anarquismo, conservacionismo, em nível político. Cristianismo, judaísmo, budismo, entre outras, em nível religioso. Feminismo, ideologias ecologistas, antiglobalização, pela luta racial e sexual, pela liberdade de pensamento e pacifismo, e também a ideologia de consumo, em nível social e cultural. Vejam a figura. É o exemplo de uma mercadoria que foi produzida descontroladamente por uma necessidade irreal de consumo e que foi rapidamente substituída por outro item, uma outra mercadoria, incutida em nós através das mídias como elemento de primeira necessidade. Mais que isso, algo capaz de provocar em nós um prazer, um contentamento instantâneo. Pessoal, vejam que na obra de Karl Marx, um dos pensadores mais influentes da sociologia, a ideologia aparece como algo necessariamente negativo e pejorativo.
Segundo Marx, a ideologia trata-se da distorção do pensamento que nasce das contradições sociais e que serve justamente para ocultar ou disfarçar tais contradições. Ele afirma ainda que a ideologia é um instrumento de dominação, que age através do conhecimento e não pela força física, alienando a consciência dos trabalhadores da sua condição de explorado. Para Marx, então, os mecanismos ideológicos transformam as ideias particulares da classe dominante em ideias tomadas como universais para a sociedade como um todo. Seria um mecanismo de controle social que acaba despojando o homem da sua liberdade. Mas e na educação? Como será que isso se reflete? De acordo com o sociólogo Aloysio Fritzen, o funcionamento do sistema escolar repete a estrutura hierarquizada, reproduzindo as relações autoritárias existentes fora dela. A dicotomia entre teoria e prática, a valorização do trabalho intelectual em detrimento do trabalho manual, a transferência de conteúdo sem reflexão, a avaliação tradicional que requer apenas a devolução dos conteúdos na ótica do professor, garantem a reprodução da divisão social e a manutenção de privilégios para as classes sociais com melhores condições de acesso à educação. Pessoal, devemos considerar que esse é um diagnóstico real, que vemos com muita frequência. Ele, inclusive, tem gerado discussões e propostas recentes, como, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, que tem como projeto de leis as seguintes premissas. O professor não aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá alunos em razão das suas convicções políticas, morais ou religiosas ou da falta delas. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar as questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral, que esteja de acordo com suas próprias convicções. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Assim, no papel, tudo parece muito coerente, mas tem despertado diversas críticas, inclusive sob pena de lesar a própria autonomia do professor. Devemos considerar que, por mais que seja necessário e urgente, é praticamente impossível manter total neutralidade frente às questões que surgem dentro da sala de aula. Carregamos uma bagagem particular e não é fácil desvencilhar-se dela, sobretudo como educadores, quando espera-se que sejamos formadores de opinião. Sejamos conscientes, tenhamos a convicção de que a escola é o palco primeiro das diferenças, do encontro com o outro, que deve ser respeitado e contemplado em sua totalidade. Nesse sentido, então, o professor deve ser um mediador do conhecimento, capaz de elevar a sua prática a propostas reflexivas, coerentes com a realidade do aluno, para que ele mesmo consiga fazer a leitura do mundo que se coloca à sua volta. Dando continuidade à construção deste contexto educacional, do qual vocês serão futuros agentes, passamos à conceituação de cultura. Conceitos de cultura. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral,
os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. A cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. De acordo com a filosofia, a cultura é uma atitude de interpretação pessoal, coerente da realidade. Entre as várias definições, o que é importante para nós em termos de cultura é sabermos que não existe uma cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes, sendo que a principal característica da cultura é justamente a capacidade que os indivíduos têm de se adaptar, inclusive biologicamente. A cultura possui 3 classificações. Vamos ver quais são elas? Tipos de cultura. A cultura é comumente classificada como cultura de massa. Não é ligada a nenhum grupo específico, pois é transmitida de maneira industrializada pelos meios de comunicação em massa. Cultura erudita é a cultura que se adquire de maneira organizada, como nas escolas e nos livros. Cultura popular se adquire com a experiência do contato entre pessoas, é a chamada cultura espontânea, mais próxima do senso comum. Possui formas artísticas e expressivas significantes. É possível inferir por essa classificação que estamos todos imersos em universos culturais distintos. E isso se dá porque sofremos diversas influências por meio das denominações sociais e também religiosas, que por sua vez corroboram para a construção das ideologias. Vejamos agora a interessante etimologia da palavra trabalho. Este é um outro conceito que somos chamados a conhecer sob a ótica sociofilosófica. A palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino tripalho, denominação de um instrumento de tortura formada por 3 paus. Desse modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalho. Interessantemente, essa ideia de trabalho como elemento de tortura foi de uso comum na antiguidade, perdurando em quase toda a Idade Média. Somente no século XIV é que o sentido do termo passa a ser em relação a talentos e habilidades humanas para se alcançar um determinado fim. Em síntese, trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Vejamos como Marx vai pensar a questão do trabalho. Levemos em consideração que seu pensamento alcançará grande influência nesta e noutras questões que surgirão a ela atreladas. O trabalho é definido por Karl Marx como a atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento. A relação entre trabalho e subsistência ou sobrevivência era íntima e direta. Foi por esta razão que Marx definiu a força de trabalho como o bem inalienável do ser humano. Vamos aqui lembrar que Marx é considerado o pai do socialismo, mas estando imerso no capitalismo, ele entende a distância que há entre o que deveria significar o trabalho para o homem com o que realmente significa na prática. Esta seria certamente uma das grandes inquietações de Marx. Ele percebe que o sujeito, antes intimamente ligado ao seu labor, agora se vê desconectado do que produz, nunca colhendo os frutos do seu trabalho, ou seja, muitas vezes ele produzirá um produto do qual nunca poderá usufruir ou comprar. Isso para qualquer um seria realmente frustrante. Esta constatação segue relacionada ainda ao conceito de alienação. Vejamos. O que é alienação?
Hegel, um dos mais importantes filósofos alemães, foi o primeiro a utilizar o termo alienação. Segundo ele, a alienação do espírito humano está relacionado com as potencialidades dos indivíduos, dos objetos que ele cria. De forma condensada, entendemos que a alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Seguindo com sua crítica, vejamos como Marx relaciona os conceitos de trabalho e alienação. Primeiramente, o trabalho alienado se apresenta como algo externo ao trabalhador, algo que não faz parte da sua personalidade. Assim, o trabalhador não se realiza em seu trabalho, mas nega-se a si mesmo. Permanece no local de trabalho com uma sensação de sofrimento em vez de bem-estar, com um sentimento de bloqueio das suas energias físicas e mentais que provoca cansaço físico e depressão. Seu trabalho não é voluntário, mas imposto e forçado. Afinal, o trabalho alienado é um trabalho de sacrifício e mortificação. É um trabalho que não pertence ao trabalhador, mas sim a outra pessoa que dirige a produção. É possível concluirmos com a afirmação de Marx que o trabalhador é apenas um elemento substituível que engrena o mecanismo capitalista. Ele muitas vezes é vítima de abusos de poder, coerção, tendo que conviver ainda com o fantasma da demissão. Nesta cosmovisão capitalista, representada também pelo acirrado individualismo, a luta pela sobrevivência segue mais viva que nunca. Aqui cultura, trabalho e alienação estão intimamente ligados, sendo parte integrante de uma ideologia dominante que tem sido alimentada, inclusive, pelo sistema educacional. Sendo assim, é indispensável que pensemos a prática docente, assumindo a responsabilidade na formação de indivíduos que sejam capazes de enxergar além, que saiam da comodidade de serem passivos para exercerem plenamente seus direitos. Em termos de conteúdo, finalizamos nossa aula aqui. Espero vocês no fórum de discussão. Um abraço a todos, até a próxima aula.